a todos. É um enorme prazer estar aqui com os colegas da Sociedade Paulista de Infectologia, onde eu tenho grandes amigos e também estou ansioso para que chegue logo o Congresso Paulista, mesmo que virtualmente, para a gente poder aproveitar toda a programação científica. E hoje o tema que me cabe nessa próxima meia hora são algumas particularidades, um breve resumo, para ser bastante sincero, da terapia antirretroviral em mulheres vivendo com HIV. Como a Gisele me apresentou, eu sou chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, mas também atuo como médico infectologista dentro do nosso site de infectologia. Sou responsável por vários ambulatórios de HIV. A gente tem uma coorte aqui de cerca de 1.000 a 1.100 pacientes vivendo com HIV, uma coorte pequena quando comparada com a capital, Botucatu é uma cidade menor, mas que a gente consegue, até por ser uma cidade pequena, ter os dados bem monitorados, né? Como a Gisele falou também, eu sou membro do Comitê Científico de Terapia do HIV da Sociedade Brasileira de Infecto e sou médico de referência em genotipagem do HIV pelo Ministério da Saúde. Eu não tenho potenciais conflitos de interesse nessa apresentação. Só antes de começar, eu queria fazer um merchan aqui. Eu tenho um projeto de extensão universitária que é de divulgação científica no website drbarbosa.org, com ramificações no Facebook, no Instagram, no YouTube. Já convido para quem tiver interesse de acessar conteúdo científico sobre HIV e outros tópicos da infectologia para conhecer esse projeto. Bem, o que eu trouxe para a gente discutir nesses próximos 30 minutos é a temática da importância das mulheres dentro da pandemia do HIV/AIDS. Lembrar que nós não vivemos só uma pandemia Covid, nós já há quase 40 anos, ano que vem o HIV completa 40 anos do relato, do reporte do primeiro caso, né? Nós vivemos uma pandemia muito maior até do que da Covid pelo HIV, que até hoje está presente, que já está então completando 40 anos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as indicações de terapia antirretroviral nas mulheres vivendo com HIV. Vamos discutir brevemente alguns tópicos relacionados à toxicidade, comorbidade e interações medicamentosas em mulheres vivendo com HIV. O tópico terapia antirretroviral em mulheres na idade fértil e gestação vai ser a fala do nosso colega Jorge Senise, na sequência, então eu não vou abordar nada sobre o tema, e após algumas conclusões. Então, do ponto de vista epidemiológico, as mulheres, na verdade, correspondem a mais de 50% das pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo todo. No Brasil, a gente tem uma noção um pouco diferente, nossa distribuição, nossa pirâmide de distribuição de gênero é um pouco diferente do que no mundo, mas esse é o último reporte da UNAIDS, que é um dos braços da Organização Mundial de Saúde que trata do HIV/AIDS, e nós temos 20,1 milhões de garotas e mulheres vivendo com HIV atualmente no mundo. Se a gente levar em consideração que o total de pessoas vivendo com HIV/AIDS é de 38 milhões, então, majoritariamente, as pessoas vivendo com HIV/AIDS pertencem ao sexo feminino, principalmente na África, né, que é essa distribuição feita aqui numa cor mais verde escuro, na África abaixo do deserto do Saara, e também no centro da África, onde predominam as mulheres. O Sudeste tem um pouco o Sudeste da Ásia tem um pouco dessa composição também. Então é importante lembrar que as mulheres são as mais afetadas nessa pandemia. Do ponto de vista não só de prevalência, né, que a gente discutiu, em torno de 20 milhões de mulheres vivendo com HIV no mundo, a cada ano, cerca de 790 mil mulheres se infectam pelo HIV/AIDS. Então, a incidência também é muito alta, correspondendo mais ou menos à metade da somatória, então, dos casos que a todo ano se somam aos casos novos de HIV. E as mortes, as mulheres elas têm um percentual um pouco menor quando comparado com os homens.
a cada ano são 300 mil óbitos, de um total de 690, quase 700. Muito provavelmente pelo fato de que a mulher, isso é uma questão cultural, uma questão bastante presente em diversos países, tem um autocuidado maior, apesar de algumas fragilidades relativas ao sexo que a gente vai discutir mais para frente. Então, do ponto de vista epidemiológico global, esse é o cenário que se impõe no momento. Mas há, como já dito, um peso desproporcional da infecção pelo HIV/AIDS nas mulheres. Então, como dito, né, cerca de 18,8 a 20 milhões de mulheres e garotas vivendo com HIV é a prevalência mundial, e o que dá mais ou menos uma infecção a cada 4 minutos. Quer dizer, a cada 4 minutos, 3 mulheres jovens são infectadas pelo HIV, principalmente na África, abaixo do deserto do Saara. E globalmente, né, quando a gente analisa a questão no mundo todo, as mulheres jovens têm até 2 vezes mais chance de contrair o HIV em relação aos homens. Como eu disse, no Brasil a situação é um pouco diferente, a gente está falando da epidemia global como um todo, é óbvio que o peso da transmissão, o peso da epidemiologia na África conta bastante, é um pouco diferente do que acontece no Brasil, mas nós temos que extrapolar um pouco os dados para o nosso país, porque infelizmente o percentual de mulheres que acabam sendo incluídas nos estudos é bastante pequeno, né? 84% das mulheres são infectadas através do sexo heterossexual, 16% através do uso de drogas injetáveis e menos de 1% através de outras formas de transmissão. Aqui entra um pouquinho de transmissão vertical, que infelizmente existem em alguns países ainda. Bom, as razões que explicam a maior susceptibilidade da mulher à infecção pelo HIV têm a ver com fenômenos biológicos, tem a ver com o tecido epitelial vaginal, que acaba sendo uma área bastante extensa e de maior possibilidade de transmissão pelo HIV, assim como também acontece no reto e no ânus, nos homens e nas mulheres que fazem sexo anal receptivo. Um pouco menos de risco, obviamente, a vagina do que o reto e o ânus, mas ela tem, a mulher, então, do ponto de vista biológico, uma maior susceptibilidade para adquirir HIV quando comparado com o homem heterossexual. Existem questões também relacionadas à suscetibilidade devido ao casamento e gravidez precoce em muitos países, a questão da violência doméstica, que infelizmente é uma realidade também no Brasil, o trabalho sexual tão presente nas grandes capitais, nas rodovias do nosso país, e também, infelizmente, oportunidades limitadas para a independência econômica da mulher. Além disso, existem fatores relacionados à estrutura de saúde. Existem poucos serviços de saúde que têm uma atenção voltada especialmente à saúde da mulher, pouco conhecimento sobre o HIV/AIDS naquelas estruturas que são construídas especialmente para as mulheres. Existem alguns desafios em relação à testagem de HIV/AIDS para as mulheres e contraceptivos em alguns países, e muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio. Do ponto de vista de cobertura das mulheres em relação ao uso da terapia antirretroviral, esse é um slide atualizado da UNAIDS, mostrando que globalmente, em todos os continentes, as mulheres até acabam recebendo mais percentualmente antirretroviral do que os homens, muito provavelmente por 2 fatores. Primeiro, porque elas têm diagnóstico facilitado durante a gravidez, e um segundo também porque é um gênero relacionado a maior preocupação, a um maior autocuidado e talvez maior testagem e maior adesão ou continuidade no tratamento. A gente vê que essa maior cobertura de terapia antirretroviral em mulheres, quando comparado com homens, acaba sendo bastante linear em todos os continentes, né? Com exceção da África, onde há um problema, acaba sendo uma baixa adesão ou uma baixa cobertura em ambos os sexos. Quando a gente começa a regionalizar a situação epidemiológica mais para a América Latina e Brasil, nós vemos diferentes realidades
de prevalência de HIV em mulheres. O Brasil concentra cerca de 330 a 350 mil mulheres vivendo com HIV, de um total estimado entre 900 a 950 mil pessoas vivendo com HIV. Então, o Brasil, a grosso modo, a muito grosso modo, a gente pode dizer que 1/3 das pessoas vivendo com HIV são mulheres. É um pouco diferente da realidade mundial, que, como a gente viu no começo da nossa discussão, corresponde a cerca de 50% ou até mais do que 50% da prevalência. O problema é que existe uma concentração de mulheres vivendo com HIV no período da idade fértil. O Jorge daqui a pouco vai abordar essa questão da idade fértil, tem toda uma discussão em relação ao que isso significa, mas existe uma pressão epidemiológica em termos de casos novos, principalmente em pessoas mais jovens, incluindo mulheres, ou seja, as adolescentes, as garotas que estão entrando na vida sexual, iniciando a vida sexual, são populações-chave, são populações mais vulneráveis à aquisição pelo HIV, e cerca de 5 a 20% da população total vivendo com HIV, então, é composta por essas mulheres em idade fértil. E se estima que essa projeção vai crescer em muitos países, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o crescimento ele é bastante importante nesse tipo de população. A pirâmide brasileira, como dito, né, é um pouco diferente dos dados mundiais. Essa é uma pirâmide de 2005 comparada com 2015, uma pirâmide, então, de gênero, homem versus mulher. A gente percebe que o percentual de mulheres vivendo com HIV caiu em relação, quando comparado a 2005, mas também houve um envelhecimento dessas mulheres vivendo com HIV. O que aumentou um pouco, talvez, foi justamente o que eu acabei de falar no slide anterior, em relação a mulheres, a garotas ou adolescentes que estão entrando na vida sexual e estão se infectando mais. Ou seja, apesar do percentual global de homens predominar numa razão talvez de 2-1, existem dois fenômenos que precisam ser observados nas mulheres vivendo com HIV no Brasil. O maior número de infecções no início da vida sexual e o envelhecimento dessas mulheres vivendo com HIV que adquiriram o vírus em décadas anteriores. Algumas particularidades da terapia antirretroviral nas mulheres envolve a eficácia, principalmente relativo à adesão, homem versus mulher, porque em algumas mulheres você pode concentrar alguns eventos adversos que são mais deletérios, e isso pode comprometer a adesão. Questões de segurança, existem muitos problemas da terapia antirretroviral em geral, quando relacionado especificamente a mulheres vivendo com HIV, a gente vai entrar com maiores detalhes sobre isso. Existe também uma maior incidência de problemas neuropsiquiátricos relativos ao sexo feminino, e a farmacocinética e farmacodinâmica envolve questões relacionadas desde a superfície corporal, função hepática, o próprio metabolismo, absorção e depuração, e a questão da gravidez, que o Jorge vai discutir mais com detalhes na próxima apresentação. E, infelizmente, apesar de todas essas questões que envolvem individualização do tratamento nas mulheres, as mulheres representam apenas 20% do total dos participantes dos ensaios clínicos randomizados. Então, apesar dessas complicações que a gente sabe, dos riscos inerentes às mulheres, que envolve maior risco de complicação pós-parto, maior risco de nascimento prematuro, redução de fertilidade, início precoce da menopausa, início precoce de osteoporose, doença renal crônica e uma série de outras comorbidades que eu vou abordar, infelizmente as mulheres ainda são bastante subrepresentadas nos ensaios clínicos randomizados que envolvem terapia antirretroviral. E por que esses estudos são tão importantes? Porque a gente precisa entender melhor as interações medicamentosas dos antirretrovirais com os hormônios esteroides, com as medicações usadas na anticoncepção. A gente precisa entender melhor também a segurança dos antirretrovirais durante a concepção e durante a gravidez.
por conta daquelas diferenças que a gente discutiu em relação homem versus mulher, em termos de fisiologia, distribuição de peso, farmacodinâmica, a própria distribuição de gordura, de massa muscular no corpo desses dois gêneros. E, como a gente discutiu, existe uma subrepresentação, então, das mulheres nos estudos, nos ensaios clínicos randomizados. Aqui está o que eu falei para vocês, né? É uma comparação de diversos ensaios clínicos randomizados clássicos em relação a inibidores de protease, a não análogos de nucleosídeo, mostrando a distribuição entre homens e mulheres, e vocês podem ver aqui que, quando muito, o máximo que a gente consegue de mulher é 25% de participante nesses ensaios clínicos randomizados. Principalmente em estudos mais relacionados a resgate de terapia antirretroviral, nós temos aí estudos com menos de 10% de participação em mulheres, o que, obviamente, nos acaba deixando bastante restrito quanto aos dados que a gente precisa, tanto de eficácia quanto de segurança. Alguns eventos adversos comparativos entre homens e mulheres, para a gente começar a entender, né? Mesmo de drogas mais antigas, em termos gerais, os não análogos de nucleosídeo têm maior risco em mulheres de desenvolver alterações da composição corporal, a famosa lipodistrofia. Antigamente, as mulheres tinham maiores problemas com a didanosina, né? Era uma droga bastante complicada, e maior risco de desenvolver anemia pelo AZT. A nevirapina também era uma droga bastante problemática, mais nessa população de mulheres. O efavirenz, que infelizmente ainda não saiu do nosso PCDT, fica ainda com uma situação de esquema alternativo ao esquema principal, que é o dolutegravir. Em mulheres tem um risco aumentado, um risco potencial de aumento de eventos adversos pela maior concentração plasmática, e alguns estudos mostram em mulheres uma taxa de até 2,2%, 2,2 vezes o risco de descontinuar o tratamento por efavirenz devido aos conhecidos eventos adversos do efavirenz em termos de sistema nervoso central. Quando a gente vai para a classe dos inibidores de protease, nós temos algumas particularidades que eu vou discutir daqui a pouco, mas são menos do que a gente vê nas classes dos análogos e dos não análogos. Existe muita diferença em relação à farmacocinética, eu não vou detalhar todas essas drogas, mas só para dar um exemplo, a gente já falou do efavirenz, né? Há um aumento bastante importante na concentração média quando comparado mulheres versus homem, então a toxicidade, obviamente, também é esperada ser maior. Então, a mensagem aqui é que nós devemos individualizar quando prescrever antirretroviral em mulheres, lembrando dessa diferença que existe na farmacocinética. E, além disso, como mostrei no terceiro slide, né, as mulheres, assim como todas as outras pessoas vivendo com HIV/AIDS, também estão envelhecendo com HIV. E aí existem algumas particularidades, como alterações hormonais, eventos cardiovasculares, infecções não definidoras de AIDS, nefropatia. Vou mostrar um dado aqui que nós temos de um trabalho da Unesp mostrando o maior índice de doença renal crônica associada ao tenofovir em mulheres. Basicamente o câncer de cervical como um importante marcador que pode estar relacionado ao envelhecimento, alterações musculares, esqueléticas e também alterações de sistema nervoso central, principalmente alterações cognitivas e também de demência. Para exemplificar um estudo que tentou começar a responder especificamente essa questão de segurança em mulheres versus homens, tem aqui o estudo Grace, ele já é um estudo mais antigo, de 10 anos atrás, mas que comparou a segurança do darunavir comparado homem versus mulher. É esse tipo de estudo que a gente precisa, né, de uma representatividade maior de mulheres nesses estudos, né, 67% dos participantes eram mulheres, mostrando que não houve diferença de descontinuação, ou seja, não houve maior toxicidade quando o darunavir foi usado em pacientes multi-experimentados, quando comparado
a população feminina versus masculina. É só um exemplo de estudos que precisam ser feitos para que a gente entenda melhor essa dinâmica. Quando a gente olha alguns estudos, alguns ensaios clínicos randomizados comparativos, relacionando homem versus mulher, a gente percebe que mulheres que usam efavirenz, como já dito, têm maior risco de falha virológica relacionado ao efavirenz, provavelmente relacionado a maior risco de toxicidade, e também a mesma coisa observado com atazanavir, maior risco de falha quando compara atazanavir com efavirenz. Bom, então a pergunta que se faz é: qual a melhor terapia antirretroviral em mulheres vivendo com HIV/AIDS? Esse slide foi cedido pela colega Tânia Vergara, a qual já agradeço, tem alguns slides da apresentação dela e também do Gustavo Magalhães, e a resposta é difícil saber, justamente porque as mulheres são subrepresentadas e as subanálises de gênero, então, não tem poder para detectar essas diferenças. Então, nós devemos tentar individualizar fazendo um jogo, né, de eficácia versus toxicidade entre esses gêneros. Em termos de eficácia, essa é uma meta-análise também já um pouco mais antiga, que o FDA fez entre 2000 a 2008, que obviamente não inclui as drogas mais novas, mas mostrando que não há diferença de eficácia entre os diversos esquemas antirretrovirais, tanto para início de tratamento quanto para resgate. Então, em termos gerais, a eficácia parece ser bastante semelhante. Mas existem, obviamente, algumas questões inerentes, né, que podem afetar a eficácia, como, por exemplo, a menopausa. Os sintomas de menopausa são mais frequentes em mulheres vivendo com HIV/AIDS do que as mulheres que não vivem com HIV/AIDS. Tem a questão da osteoporose e osteopenia. Então, já é comum, obviamente, que as mulheres apresentem mais osteoporose e osteopenia com os homens, e na população de mulheres vivendo com HIV/AIDS, esse impacto ainda é maior, principalmente em mulheres vivendo com HIV/AIDS que estão em uso de tenofovir disproxil. Então, esse é um estudo que comparou a presença de osteoporose e osteopenia em mulheres vivendo com HIV e mulheres não vivendo com HIV, e a gente tem aqui, desde o início já, uma diferença entre tanto a osteoporose quanto a osteopenia, que vai se agravando com a idade, principalmente, então, em mulheres que estão usando o tenofovir disproxil. É óbvio que a osteoporose e a osteopenia tem um conjunto de fatores relacionados, tem a questão da idade, o histórico de fratura, de fragilidade, o histórico familiar, o peso corporal baixo, questão de raça, hipogonadismo, sedentarismo, tabagismo, insuficiência de vitamina D, uso de corticoide, má absorção com infecção com HIV, que está presente bastante na nossa população de mulheres que vivem com HIV, mas quando se junta aos fatores inerentes a essas mulheres com HIV, principalmente ao uso de tenofovir disproxil, e quando ele é usado com inibidores de protease com booster de ritonavir, então nós vamos ter uma fisiopatologia mais favorável para o surgimento de osteoporose e osteopenia, que, se não for detectado e não for manejado de forma precoce, em última análise, vai nos levar às indesejadas fraturas patológicas. Esse é um estudo que tentou resolver a questão do antirretroviral relacionado especificamente à osteoporose e osteopenia. É um estudo que comparou basicamente eovetegravir com cobicistat, e aí o que muda é que os pacientes usaram num grupo o tenofovir alafenamida, que é um tenofovir que não tem um impacto de dano renal e ósseo tão importante quanto o tenofovir disproxil, que é o que a gente tem aqui no Brasil. E em mulheres, então, esse estudo teve, como vocês podem ver, um estudo mais moderno, que teve uma representatividade das mulheres mais importante. Você teve, então, em mulheres, menos acúmulo, então, de perda mineral óssea, quando as pacientes usavam o tenofovir alafenamida, que é uma estratégia que talvez, então, seja importante a gente adotar nessas mulheres com alto risco de osteoporose e osteopenia, quando a gente pensa na toxicidade do tenofovir.
Um outro ponto que também sempre é discutido é a questão do ganho de peso, principalmente relacionado à classe dos inibidores de integrase, e o que a gente tem do estudo NA-ACCORD é que provavelmente talvez seja um efeito de ganho de peso, né, aquele ganho de peso excessivo pela classe, ou específico a alguma droga. Mas fato é que para essa apresentação, o que eu queria mostrar para vocês é que o ganho de peso, que talvez esteja relacionado à classe dos inibidores de integrase ou alguma droga específica, ela é muito mais importante. Isso aqui é um ganho de peso excessivo, não é aquele ganho de peso desejado quando o indivíduo está com uma síndrome consuntiva. Esse ganho de peso excessivo é muito maior em mulheres do que em homens. Então, quando a gente faz análise subvariada e tira o IMC, então o sexo feminino se destaca em termos de aumento excessivo de peso, principalmente quando é usado o inibidor de integrase. Então, é mais uma individualização, é mais uma questão que nós temos que pensar. Esse é o estudo que eu falei, conduzido aqui na Unesp, que tenta mitigar os efeitos colaterais, os eventos adversos relacionados principalmente ao tenofovir, um estudo de simplificação de vida real, um estudo que o último corte dele foi enviado para o HIV hepatite C hepatite das Américas, e que mostra que nós temos aí uma toxicidade muito importante relacionada ao tenofovir, tanto do ponto de vista ósseo quanto renal, mas o que eu queria mostrar para vocês é que a necessidade de fazer essa simplificação, ou seja, de interromper o tenofovir, foi muito maior nas mulheres do que nos homens, principalmente relacionado à menor massa dessas mulheres, a menor massa muscular dessas mulheres, que ficam então mais expostas ao dano renal crônico e também à perda mineral. Uma outra preocupação que a gente sempre tem que ter é em relação à interação medicamentosa. Antigamente a gente usava esses charts, esses cartões, hoje em dia existem os aplicativos, né, da Universidade de Liverpool, Drug Interaction. Eu falo para os meus residentes, eles devem apagar o Facebook, o Instagram do celular, instalar os aplicativos da Liverpool e checar sempre as interações medicamentosas. Aqui a gente vê que, principalmente, os inibidores de protease, alguns inibidores não análogos de nucleosídeo ou o uso de cobicistat podem ter algum tipo de potencial interação com alguns anticoncepcionais, tanto orais quanto injetáveis. E, finalmente, só para colocar alguns tópicos que não são necessariamente eventos adversos ou comorbidades relacionadas à TARP, nós temos a depressão, que é muito mais prevalente em mulheres vivendo com HIV/AIDS do que em homens vivendo com HIV/AIDS ou mulheres sem HIV, e que tem que ter uma abordagem multiprofissional com psicoterapia, serviço social, terapias psicoeducacionais e que deve ser também diagnosticada precocemente. Tem a questão do screening do câncer de cervical, que deve ser individualizado nas mulheres vivendo com HIV, bem como a vacinação para HPV, que também está indicada para essa população. Então, meu tempo já está acabando. Como conclusão, nós temos que as mulheres vivendo com HIV/AIDS no mundo todo são a maioria das pessoas vivendo com HIV, mas elas, infelizmente, estão bastante subrepresentadas nos ensaios clínicos randomizados de terapia antirretroviral. A eficácia e os eventos adversos, então, devem ser alvo dessa individualização na escolha da terapia antirretroviral em mulheres vivendo com HIV. O que eu chamo a atenção nos dias atuais é principalmente a toxicidade óssea, renal e o ganho de peso. São esses os 3 tópicos que nós devemos nos ater mais em relação à toxicidade da TARV e individualização nas mulheres vivendo com HIV. É necessário também, é fundamental considerar outras situações como menopausa, depressão e câncer, e individualizar a TARV em mulheres vivendo com HIV deve ser um exercício diário na rotina do infectologista que trata pessoas vivendo com HIV/AIDS. Quero fazer um agradecimento especial à Tânia Vergara e ao Gustavo Magalhães, que me cederam alguns desses slides, e convidar vocês novamente para conhecer
o meu projeto de divulgação científica, que está nas redes sociais, Facebook, @Dr. Alexandre Naime Barbosa, no Instagram, @Dr. Barbosa, e o canal do YouTube, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Agradeço muito a atenção e eu vou interromper minha apresentação e chamar o colega Jorge Senise para continuar a nossa discussão.